Caião, você sem barba tá bombando, velho. E com esse cabelão, hein? Poxa vida. Ô, gente, o que a gente tá fazendo aqui no Papo de Graça? E a gente perdeu aqui, não, hein? Não, vocês não estão no Papo de Graça. Eu é que tô no debate. Tá no meu lugar. Fora! Só um pouquinho, Dora. Eu tô querendo chafurdar os seus e-mails pra saber o que as garotas estão pensando. Por favor, Dora. Vamos expulsar o Mega Braulio. Tchau, Isso, uma mega expulsão aqui no debate. Ô, gente, eu sei que aqui não é o meu lugar. Isso é o fim... Não, Mas, gente, assim, é o fim da picada. É o fim da picada. Cadê o papelzinho? Tá aqui. Invadiram. O fim da picada é o Braulio Pode aqui. atarrachar aí o fim da picada. O Braulio é o fim da picada nosso hoje. Eu tenho que admitir, o Braulio no debate é o fim da picada. Mas Vamos lá, vocês então. vão ver. A gente vai receber e-mail falando fica. Já pensou? Com então vamos lá, certeza. debate aí. com a Adriana, vai Não, lá. mas ele é graças a Deus, né? Quem não Demais, acha né? o Braulio, graças a Deus, eu acho. Segue o programa. É isso aí. Gente, boa tarde. Foi ótima essa visitinha do Mega Braulio. Mas agora nós vamos com a Mega Dora. Dorinha, estamos esperando você. Tudo bom, Cláudia? Como é que você tá jóia, hoje? melhorzinha, graças a Deus. Bem melhor, bem né? melhor, mas assim... eu falo por baixo que é pra poder a coisa não ficar ruim, né? E ir subindo, né? Vai devagarinho, vai subindo. Vai subindo. E aí, Ana? Graças a Deus, tudo bem. Morrendo Tudo de saudade de vocês, estar aqui de novo. Ai, que bom. Karine, lindos brincos, mas olha, gente, hoje a Karine tá um show. Brinco não é nada. Ela tá especial. Levanta o pé aí. Filma o sapatinho. Filma Olha o aqui, sapatinho. jovem. Cadê o sapatinho da Karine? Ainda não apareceu o sapatinho da Karine. Uau. Está quase Peraí, voando, outro, vai. né? Não, Karine. Ele perdeu o sapato. Olha só, gente. Cadê o pé? Eu não sei essa câmera, eu não entendo disso, Jovem. Você fica quieta, Karine. Deixa que ele filma você. Então, peraí, ó, ele que para, vai pegar agora o seu pezinho aqui, apareceu pezinho, olha lá. aí. Olha lá. Ai, Sapatinho ai, flamenguista, ai. tá vendo, Adriana? Uma vascaína Uma usando vez sapatinho Flamengo. flamenguista. Olha que lindo. Não, Foi proposital. mas tá escrito em branco Não, foi embaixo. proposital, pra pisar no Flamengo. Ei, obrigada, Cacau. Então, e mostra pros meus brincos também, que a minha linda ginecologista de Londrina me presenteou. Ai, Um beijão, que lindo. doutora Márcia. E aí, Dora, como é que você tá? Bem, agora que eu tô de volta ao meu lugar, né? Eu pensei que eu já podia Foi ir um embora. susto. Foi um susto. Aquele cabra macho aqui no meio das flores. Que sem isso? chance, né? E aí? Então, Tudo bem? Tudo bem, beleza? Quer dar uma palavra pra gente? Eu gostaria de compartilhar com todas vocês Salmo 36. Vamos eu lá. quero ler alguns versículos no Salmo 36 e um versículo no Salmo 119. E eu vou começar pelo 119, que é o versículo 164. Então, vamos lá. Salmo 119. Versículo 164. Eu gosto muito de pensar na justiça e no juízo de Deus. E esse versículo diz assim: sete vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. E o Salmo 36 explica um pouquinho melhor sobre a justiça e o juízo de Deus com imagens que eu amo de paixão. Salmo 36, versículo 5, diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Imagina as montanhas de Deus, quem pode tirar do lugar? Quem mexe nas montanhas de Deus? E os teus juízos como um abismo profundo, que também penetra até o fundo o juízo de Deus. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas.
Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, das delícias do ser de Deus, Ele dá de beber para a gente, das delícias dele mesmo. Pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu fico assim, bastante grata ao Senhor pela justiça dele, não mudar de um dia para outro, já está feita para sempre, e porque a gente encontra luz, e a gente precisa tanto de luz. Eu preciso de muita luz, eu quero muita luz. E aí o versículo 10 ele pede: continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então eu queria que a gente meditasse nisso. A tua justiça é como as montanhas de Deus e os teus juízos como um abismo profundo. Essa palavra me consola demais. Me dá muita alegria e me dá chão para eu caminhar. Gostaria de compartilhar isso com vocês. Que bom. O meu predileto aí é na tua luz vemos a luz. É maravilhoso, Que eu né? acho que, ainda que a gente receba qualquer tipo de luz, ou uma palavra de alguém, né? Porque isso também é a luz, ou um conselho, um bom conselho de alguém, se não for na luz de Deus, a gente não vê nada. A gente não enxerga nada. Então, só a luz dele pode traduzir toda a luz, toda a sabedoria, tudo aquilo que a gente precisa. Verdade. E não tem escapatória, é nele que a gente vê todas as coisas, é por ele que a gente decifra os mistérios, os juízos, qualquer coisa que a gente precise está na luz dele e não na nossa, né? Porque, aliás, a gente não produz, Não mas tem a luz nossa própria. falsa luz nos engana muitas o vezes. tempo E todo. até a gente achar que está andando na luz, sem a luz dele também não é nada. Então, na muito tua luz, propício. vemos a luz, explica quase tudo. Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês. E eu quero saber com quem mais nós estamos hoje, Bom, vamos começar. nesses e-mails maravilhosos com a que a gente tem Beatriz. recebido. Meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos e moro em São Paulo. Eu namoro há 1 ano com um rapaz muito bom. Ele se chama José, tem 25 anos e é empresário. Ele não professa nenhuma religião, mas somente a fé e a confiança em Deus. Graças a Deus, né? A religião está fora, então somente fé e confiança não é somente. É muito, né? É muita coisa Já está no aí. caminho, né? É. Oramos juntos, lemos a Bíblia e às vezes vamos aos cultos. Ele veio de uma família que batalhou muito para criar os 3 filhos e trabalha desde os 8 anos para conquistar suas coisas. Sempre muito estudioso, e a família, que é católica, ensinou muito bem os valores como respeito, confiança, honra aos mais velhos. Minha mãe tem 45 anos e teve uma infância muito sofrida. A mãe dela se matou quando ela tinha 3 anos e ela foi criada pela irmã mais velha, a quem ela tem como mãe e que eu tenho como avó. Aos 24 anos, minha mãe tinha 3 meses de namoro com meu pai e ela engravidou de mim. Eles foram expulsos da igreja, já que meu pai era líder dos jovens e merecia uma punição, entre aspas, que eu sou totalmente contra, mas que a igreja deve ter com afinco, né? Mas enfim, e eles sofreram um bocado para me criar. Nunca tivemos dificuldades financeiras, graças ao nosso bom Deus. Aliás, nós tínhamos uma vida muito confortável, com viagens constantes, eu com muitos brinquedos e estudando em escolas particulares, uma vida que qualquer um pediu a Deus. Hoje o casamento deles está destruído, nem dormem mais juntos, apesar de dormir na mesma casa. Eles quase não se falam, mas vivem em paz, entre aspas, na medida do possível. Minha mãe, apesar de tudo, sempre foi muito carinhosa com as irmãs, com a igreja, com os filhos e com os animais. Há 1 ano ela descobriu que tem tumores e câncer nos seios e no útero, e desde então ela anda assim, maltratando todos, não faz mais as coisas na igreja e me critica porque também não faço. Mas porque parei há mais de 2 anos, quando vi que religião é bem diferente de cristianismo puro e simples. No começo do meu namoro, minha mãe tratava ele muito bem, mas de uns 3 a 4 meses para cá ela mudou muito. Ela briga comigo, implica quando vamos para a casa dele, mas ela não nos trata bem quando ficamos na minha casa. Temos que comprar a comida, cozinhar para nós como se estivéssemos sozinhos e não podemos nem ficar abraçados, que ela diz que estou faltando com a vergonha e tudo mais.
Para se ter uma noção, eu trabalho, estudo e quase não tenho tempo, como todos na minha idade, com essas tarefas. Como ela alega que eu não dou valor às coisas, me mandou lavar e passar minhas roupas. Não achei ruim. Sou mulher e tenho que cuidar das minhas coisas. Mas o problema é que ela lava a roupa da casa nos finais de semana e deixa as coisas de molho dentro da máquina e não me permite tirar de lá. Essa é só uma das provocações. Eu já não sei o que fazer. Ouço todos os dias o programa Dribate, que tem me ajudado muito, mas não sei mais o que fazer. Como minha mãe faz isso, eu acabo muito entristecida. E ele, chateado, achando que ela tem brigas comigo porque é contra o nosso relacionamento. Isso está destruindo meu namoro. O que vocês aconselham? Eu o amo muito e nunca namorei antes. Me converti aos 12 anos e desde então sempre peço a Deus um homem que seja meu marido e o pai dos meus filhos, mas aquele que o Senhor preparou para mim. Eu creio que é ele, mas não tenho tido a sabedoria de administrar tudo isso e temo perdê-lo. Quando pergunto a ela, ela diz que gosta dele, que não é contra o nosso namoro, mas ela diz isso e age diferente. Às vezes chego a pensar que ela faz isso com inveja, ainda que inconsciente, pois tenho a tendência a ser muito feliz no meu casamento, já que nos damos muito bem. A família dele gosta muito de mim e a minha dele, inclusive meu pai, que eles fazem até negócios juntos. Porém, ela só não é feliz no dela porque não quer. Meu pai é ótimo pai, cuida da casa, responsável e a ama incondicionalmente, ainda que ela o despreze como homem. Todos já disseram isso a ela, mas eu não sei como fazer para ajudá-los também. Espero a resposta. Na paz do Senhor. Essa é a Beatriz. Beatriz, querida, olha só, uma coisa que me chamou a atenção, a sua mãe está passando realmente por graves problemas, não só hormonais, né, por causa de tudo que apareceu, que foi câncer, né, Dora? É. E não só ela está com esse desbalanceamento hormonal, como ela está com graves problemas psicológicos que estouraram agora e ela reavaliou um monte de coisa e se viu frustrada. Porque uma coisa que chama atenção é que você fala que ela era super carinhosa com todo mundo e você ainda põe esse adendo até com os animais. E é engraçado que você diz, mas de um ano para cá. É. De um ano para cá. Só, Isso. né? Então, ela tem 21 anos. 21 anos da vida da sua mãe, ela foi boa com você? Então agora, Beatriz, você tem que encarar a sua mãe como se ela estivesse num estado Doente. de Alzheimer, de perturbação mental. Porque é claro que é uma tremenda de uma implicância ela mandar a menina lavar roupa e depois entupir a máquina de roupa. Você vê que esse é tipo, parece que é bobagem, né? É. Mas no dia a dia não é. Quem passa sabe, né? Sabe, porque são essas coisinhas, essas mesquinhariazinhas, essas alfinetadinhas, esses beliscõezinhos que vão fazendo da vida uma complicação, né? A gente quer ter o olhar de Elias, olhando para o horizonte, a gente quer sublimar todas as coisas, a gente quer tudo, mas vai minando as forças. Isso vai minando as forças e você tem que dar aquela respirada profunda no Espírito Santo, porque só ele pode trazer esse oxigênio. Se você tiver a consciência de que a sua mãe foi uma pessoa legal, inclusive com você, mas que agora realmente ela está desarticulada, ela perdeu o rebolado. Ela está com câncer, ela está frustrada, ela não tem mais um relacionamento de mulher com o marido dela. Isso para uma mulher, e parece que ela é jovem, né? Ela tem 45 anos. Ela é pivete, muito ainda mais eu nova. que o digo. Pivetona, sua mãe. É. Imagina com 45 anos ver a vida sexual, afetiva, tudo isso acabada. É. Aí ela começa a projetar na filha, e olha, isso não é porque ela não gosta de você, não, ela gosta. Ela só não está sabendo lidar com ela mesma. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que você precisa ser uma Gandhi. Você precisa ser melhor do que o Gandhi. Você precisa ser cheia do Espírito Santo para aguentar essa situação. Eu sei que são muitas frentes para uma menina jovem como você, que só tem 21 anos. Graças a Deus você está com esse rapaz, parece que num namoro tranquilo há mais de um ano, né? Então, quando você diz aqui que isso já está começando a alterar o clima do seu namoro, isso aí você tem que proteger de qualquer maneira, porque você não vai perder o seu namorado, porque olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que entender a sua mãe e botar ela no quadrado dela, mas você tem que também entender que você precisa preservar esse seu namoro. Que tal seria se vocês arrumassem um terceiro lugar para estar? Nem que seja um cinema, um shopping, uma praça, um jardim,
alguma coisa para que vocês não fiquem debaixo dessa energia da sua mãe, porque se ele ficar sendo exposto a essa energia, ele vai misturar o namoro com a dificuldade que a sua mãe está passando agora. Pode levar para o lado pessoal. Pode levar para o lado pessoal. Que é o mais fácil, né? Pois é. Aí, eu também não sei, você não explicou qual é o tipo de tratamento que você tem dado para sua mãe. Se você chega a confrontá-la e dizer, mãe, se você pede para eu lavar as roupas, como é que você quer que eu lave as roupas se a máquina está cheia? Você quer que eu lave na mão? Aí, se eu fosse você, eu seria mais esperta do que eu esperta e juntaria um dinheirinho e botaria na lavanderia, porque tem lavanderias muito baratas que lavam aquilo e que ia ser assim uma coisa ótima para sua vida, entendeu? Porque vale a pena gastar um pouquinho mais de dinheiro. Realmente tem lavanderias muito baratas que lavam uma quantidade de roupa enorme. Aquilo. Por que eu estou falando isso? Olha, a melhor coisa é tirar o atrito. Todo o atrito que você puder evitar, porque você não vai agora poder tirar o câncer da sua mãe. Só Deus vai poder fazer isso, se for dos planos dele fazer. Você não vai conseguir consertar o casamento da sua mãe e do seu pai, porque ela está frustradíssima. Você não vai estragar o seu namoro. Quer dizer, parece tudo incompatível, todas essas frentes que eu estou falando, mas Deus é suficiente para te dar sabedoria para isso e para muito mais. Basta que aquela velha questão que a gente tem batido aqui entre em você de uma vez por todas, que é a paz que excede o entendimento. Agora, procure proteger o seu namoro disso. Não abra mão desse rapaz, que é um rapaz legal, que ele já entendeu, muito mais do que muito crente, que religião não está com nada. Mas ele faz as orações dele, ele crê em Deus, ele ora, ele lê a palavra junto com você. Procure estimular isso e ter leveza. Procure rir dessa situação. É complicado, mas o bom humor é uma das receitas melhores e só o Espírito Santo pode dar bom humor para a gente numa situação dessa. Uma das coisas que mais me salvou na minha vida, em todas as brabas que eu passei, e não foram poucas, foi o bom humor. Foi a capacidade da gente rir da própria encrenca, da capacidade da gente rir da nossa própria impotência. Isso tudo é uma bênção, porque também é sinal de fé e de que a gente crê que, apesar de, o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Inocule bom humor nas suas veias, em nome de Jesus, ao invés de ficar somando esquisitices da sua mãe. Porque não vai parar por aí. Se ela não tiver um tratamento psicológico, um tratamento que tire ela do buraco, porque ela já deve estar entrando numa depressão, e depois, se essa depressão persistir, numa bipolaridade, horas ela vai estar lá em cima, horas ela vai estar lá embaixo. E ela realmente, quando você falou de uma certa inveja, às vezes não quer proteger a mãe de certos tipos de sentimento. Mas mãe é igual a todos os seres. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou neta, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa. Em mim habita um monte de doenças, um monte de pecados, que graças a Deus eu tenho o Espírito Santo que vai deletando a cada dia. Amém. Eu estou ali insistindo, mas com uma insistência mesmo, com vontade de exercitar minha alma em temor e tremor na salvação dela. Amém. Então a gente tem que insistir com temor e tremor para não ficar esse cancro mole só somando os males. Porque nesse mundo, filha, teremos aflições. Teremos, isso aí é indubitável. Agora, a gente tem que saber vencer no ânimo dele, que já venceu por nós, e aprender com ele, porque o jugo dele é manso e suave. É leve. É leve Suave. e suave. Né? Então, na mesma noite que ele estava para ser executado, que a palavra é essa, ele beijou a Judas e falou, amigo, para que vieste? Uhum. E ele tratou de todos os outros assuntos. Não me encha, porque hoje eu vou ser executado, não tenho cabeça para mais nada. Como eu faria, né? Curou a orelha do outro lá. Curou a orelha, pegou a orelhinha do chão, né? É. Ou não, criou outra, a gente não sabe, não estava lá para ver. Mas o fato é que a orelha do menino voltou para o lugar. E ele disse, não é tempo de ira. E quando Jesus está com a gente, nunca é tempo de ira. Amém. É sempre tempo de tentar melhorar. Vamos fazer desse dia o melhor que a gente puder. Vamos beber, comer,
e se alegrar no Senhor, porque tudo Ele já fez por nós. Não tem nada que a gente possa acrescentar. Um só trabalho seria muito para nós. Trate a sua mãe com amor como se você mesmo tivesse câncer. Como é que você gostaria de ser tratada se você tivesse câncer? Tivesse numa situação horrível com seu marido a ponto de não mais transar com ele, de ter que viver com ele só embaixo do mesmo teto, mas sem uma demonstração de amor, de carinho, de coisa nenhuma. Diz aqui que nem se falam, né? Ah, não se falam? Eles Não, praticamente parece- nem se falam. Quer Parece dizer, que ele ainda piorou ama, muito, né? Pelo jeito, o pai ainda ama essa mãe. O pai, ela diz que é boníssimo, É. né? O pai se dá com a família do menino, trabalham juntos, não podem perder isso porque tem uma pessoa infeliz. Essa pessoa infeliz, ela tem que receber carinho e respaldo de todas as outras, e é difícil. É difícil porque as pessoas que estão infelizes não querem ver a felicidade dos outros. E até parece que quanto mais a gente demonstra bondade, paciência e humor, mais elas se sentem atacadas. Coitadas. É uma coisa incrível. Então, isso é uma coisa espiritual também. Muita oração, muita calma, muita paciência. E na hora que você fala, mãe, olha, eu já estou endoidecendo, porque eu não sei o que fazer com você. Se eu viro para a esquerda, se eu viro para a direita, não tá bom. Se eu fico no meio, também não tá bom. Como é que você quer que eu faça? Dá um susto nela e pergunta isso para ela. O que você quer que eu faça? Eu tô aqui parada. Fala o que você quer que eu faça. Ela não vai saber o que te dizer, porque ela nunca soube o que fazer com a vida dela. E ela está também numa idade XYZ, que é 40, 45 anos, com todo esse nível de carga de doença e de frustração. Precisando de muita ajuda. Então, vocês não querem dar um recado para ela? Eu acho que com certeza ela deve estar precisando de muita ajuda. Não, Amor, não só na parte. misericórdia. Na parte espiritual, na parte, né? O emocional dela está muito abalado. Qualquer coisinha abala a gente. Imagina uma doença dessa, né? Alguma Cada coisa um que. lida com doença como pode. Com certeza. Né? Uns lidam melhor, outros lidam pior com a dor, com medo da morte, com medo de como é que vai piorar, com medo do desenrolar daquela doença. Né? Eu acho assim que, pelo tempo, como ela fala, né? Que até um tempo atrás ela tratava todo mundo com tanto carinho, com tanto. Pensar nela com esse amor. Né? Que ela sempre foi essa outra pessoa. Ela está passando por um outro momento. Então, você já pensou que é você ter uma pessoa querida dentro da sua casa e de repente essa pessoa surta, dá uma parada na cabeça da pessoa e de repente ela não te reconhece mais, ainda que reconheça, não, você é a Cláudia Cristina, mas não reconhece mais no amor, na amizade, na afetividade. Não, aí começa a jogar pedra na Geni, como se você fosse a minha inimiga. Você já pensou que situação? Mas ela não deixou de ser ela está com uma doença, né? Então, se você encarar a sua mãe como uma pessoa necessitada, como uma pequenina, e se você seguir aquilo que Jesus faz pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você se você estivesse nessa situação. Então, pense na frustração dela, não fique marcando, ela está chata, ela está implicante, ela está com inveja. Provavelmente, a gente não gosta de dizer que mãe tem inveja, mas mãe tem inveja. Mãe não tem só amor, não. Mãe tem inveja, mãe tem carência, mãe tem frustração, mãe tem egoísmo. mãe é gente. Mãe é gente. Como a gente. Mãe, Pois gente, é, uma então a pessoa gente às vezes outra quer qualquer. proteger a mãe dessa nominação, dessas nomenclaturas, né? E tudo desses defeitos, mas não dá, porque a vida está aí para mostrar pra gente que a gente tem que superar isso com amor. E um dia de E não cada com vez, medo né? e com vergonha. E um dia de cada vez. E um dia de né? cada vez. Mas a palavra de hoje para você é: não deixe contaminar o seu namoro. Vaza para algum lugar. Namore, beije muito na boca, mas em outro lugar. Em outro lugar, para também não causar um desconforto na sua mãe. Maior, né? Do Maior que ela já ainda tá do vivendo. que ela já está Eu vivendo. ia falar também que ela, quando ela menciona que essas implicâncias com o namorado, com a situação dela, a gente não sabe o que passa na cabeça dessa mãe, né? Que agora ela está, geralmente, o doente, o paciente de câncer, tem muito isso de começar a ver a sua própria morte, não sei mais o quê. E eu já conversei com várias pessoas que a gente lidava em Londrina, que com essa situação de câncer, de visitar hospitais e não sei o quê, falava que agora o que eu posso fazer para que o meu querido não venha a ter aquela vida miserável que eu tive. Então, se for o caso da mãe dela, mais um motivo inconsciente, lógico que a mãe dela não vai estar fazendo isso,
Se ela se vê uma frustrada no relacionamento e tudo mais, ela não sabe como que ela está lidando isso, mas eu vou tentar poupar a minha filha e ela acha que ela está ajudando. Mãe sempre tem essa, ainda mais, né? Sempre acha que está ajudando. E eu acho que o que você falou é muito... Que está mandando a real para o filho, né? Que está que tentando vai salvá-lo ela de um casamento que talvez exatamente, não seja que não vai virar o que o meu casamento virou, então você não pode casar nem com ninguém, acha que assim, porque todos vão te dar problemas, então é melhor você ficar solteira antes só do que mal acompanhado. Mas pelo visto a mãe não tem muita coisa contra ele, né? Ele diz que a mãe confessa que gosta do menino. Eu até gosto dele. Eu até gosto. Eu até gosto, com muito sacrifício mesmo. Mas realmente é tudo o contexto que a mãe está vivendo. Agora, o que vocês falaram também, eu queria só reforçar, para um momento de muita misericórdia para você ter com a sua mãe, que não é fácil. A palavra é misericórdia. Não é fácil, mas é tudo que ela está carecendo nesse momento. E que para a sua saúde, para a saúde do seu namoro, primeiro como pessoa, como filha, é delinear os limiares. Peraí, que saiu errado essa palavra, tá certo? O que você falou? Delinear. Colocar no quadrado é mais fácil. Os limites, dá limites. Colocar não achei ruim, não, achei ótimo. Eu acho que palavras têm que ser só entendidas pela sua energia. O cara já me explicou isso. Então, Manda foi isso lá. que eu falei. Isso aí. Então, porque as suas limitações, ela não pode passar além do que você dá conta. Então, agora, se for necessário, que você saia, como a gente já falou aqui, ache um parque, como a Dora falou, o que quer que seja. Um lugar gotejante, se for preciso, mas que não seja... Para ver o desespero. Eu falo porque eu sei a sua dor. E a doença é dela, né? Da mãe. Exatamente. Ela não tá. É isso que você tem que entender, que é a doença da sua mãe, o momento que ela está vivendo. E você vê o tipo de câncer, é no seio e no útero. Olha. Coisas que atingem a mulher no âmago da mulher, né? No carnegão, né? No carnegão. Então, e abala tudo, né? Ela tá tudo que é da feminilidade dela. A primeira coisa que vem é o emocional mesmo. Você fica assim, se achando e a pessoa última fica das se pessoas sentindo sem futuro. Sem futuro, e quando isso a pessoa mesmo. não tem perspectiva, acabou. Ela cai ela numa já depressão, morreu. numa tristeza terrível. E se ela você já pudesse tá com uma fazer uma situação ajuda prática complicadíssima para sua mãe, arranjar alguém que pudesse acompanhá-la psicologicamente. Com certeza. Olha, a coisa mais difícil da gente equilibrar numa situação como a dela é isso. É o porque psicológico, né? a mãe tem um problema grave. Quando alguém na nossa família tem um problema grave e a gente não tem e os outros não têm, tudo roda em torno daquela que tem um problema grave. Né? Quer dizer, a resposta aí é sim e não. Não pode ser assim. Você tem que dar uma determinada atenção que a pessoa merece, que precisa, que você gostaria para você, mas as vidas não podem ser fulminadas e o humor da pessoa que está doente não pode comandar o do resto da família, porque senão vira uma coisa caótica para todo mundo. Uma doença nem a própria pessoa que está doente vai conseguir ter uma doença mais ou menos, um período, né, de recuperação mais tranquilo, porque não vai receber o que precisa dos outros, porque os outros já vão estar baratinados também. Então você tem que se manter sóbria, porque não é... A gente pontua, é a mais grave, então é a única coisa que agora importa. Que existe. Não é a única coisa que importa. Ela tem o futuro dela, você tem a sua vida, você é muito nova. Né? Graças a Deus você está com um menino bom, com a família do menino é bom, não vai estragar isso tudo. Infelizmente, isso não é egoísmo, já vou dizendo logo. Tira a capa de culpa de cima de você e trata cada coisa como cada coisa é. Abre uma gavetinha de cada vez e vai tratando de cada coisa, porque tentar dar um jeito em tudo, ninguém consegue. Né? Eu só queria ressaltar o seguinte para Beatriz. Uma época eu tive uma anorexia com uma depressão horrível, horrível. E com os meus 3 filhos. E eles sabiam que eu não era aquela pessoa, tá? Eu estava, né? E foi o que você falou, ela sempre foi uma pessoa, a mãe dela, né? Que agora ela está nessa forma. E eu fiquei muito doente, muito, muito doente. E Deus colocou meus 3 filhos para fofar a minha cama, porque eu não saía da cama mesmo. E com anorexia, eu quase tive uma parada cardíaca, porque eu já estava... E
como Deus usou os meus filhos para cuidarem de mim o tempo inteiro. Sabe aquele lance assim que a Ana Paula que levava os meninos para a escola, voltava e fazia almoço, porque eu não tinha, né? Você não existia. E eu agradeço muito a Deus por Ele ter colocado os meninos para cuidar de mim. E né, vendo vocês falarem e lembrando isso, Beatriz, Deus está te dando essa oportunidade de você ficar com sua mãe, com toda a implicância, com toda o problema que está tendo, que respinga em você, mas cuida bem dela, trate, coloca ela no colo, porque eu agradeço tanto a Deus porque Ele colocou os meus filhos. E hoje já estou melhor e podendo cuidar, né? Podendo cuidar dos meninos e afofar a cama deles. Afofar a cama deles. Coisa gostosa. Pois é. Quando eu tive que ir ao Rio tratar do seio, também que eu tive aquela suspeita, e graças a Deus não foi nada, quem tratou de mim foi o meu filho mais velho. Mas ele tratou tão gracinha de mim, mas tão bonitinho, que você fica carente, né, de cuidado. Que eu dizia que ele me tratou tão bem, que foi quase como uma filha. Ele vai ficar danado. Quase como uma filha. E depois eu tive um massacre de coração terrível, que foi o Daniel que cuidou de mim. De um jeito extraordinário. Depois de um tempo, e isso foi para trás, eu tive uma depressão durante um período da minha vida, que estava um período brabo, que se não fosse a Bruna, com a firmeza e ao mesmo tempo com bom humor e alegria dela, não se deixando misturar com os meus ais, com as suas dores, ela me tirou do buraco. Né? E aí eu dizia para ela que ela era o mais macho dos meus filhos. Cabra macho. Então, seja assim para sua mãe, né? Eu tinha um amigo que dizia, seja assim, já que a sua avó não foi. Mas não tem a palavra, o Caio trouxe uma vez uma palavra pra gente a respeito dos filhos serem melhorados, né? Honrar pai e mãe. Os pais, né, na verdade, são melhorados na gente. Então, assim, honrar pai e mãe. Porque também tem o tal do relacionamento da mãe com os filhos, porque às vezes as mães não criam essa liga. Isso é uma questão também de intimidade, que os pais, às vezes, querendo ser muito autoritários, até com medo da criança não escorrer para a esquerda, nem para a direita, nem para nada, eles tentam pelo autoritarismo. E a coisa mais preciosa que um filho pode ter do pai e da mãe é a intimidade, o calor e o mel. Isso vale mais. Sabe aquele versículo em Tiago, misericórdia triunfa sobre o juízo? Uhum. Quando você cria uma liga de intimidade com seu filho, isso dura para a vida inteira. Mas quando você tem com ele somente autoritarismo, nessas horas cria um descolamento. Uhum. E que você tenta ficar pegando na pessoa, querendo resgatar o tempo perdido, e não consegue, porque esse descolamento foi estabelecido. Você sente isso, às vezes, de filhos para pais, muito comumente, e às vezes de pai para os filhos, e às vezes de ambos. Não conseguem um segurar no outro, porque não houve essa intimidade. Então, filhos, mais autoridade, menos autoridade e mais mel, né? Mais misericórdia e menos juízo. Você sabe que o mel é o único alimento que não estraga? Você sabia? Karine, vocês lembram vou botar aqui o momento você sabia que o mel é o único alimento que não deteriora? Que não perece? Não perece. Oi. Estamos sabendo agora, Karine. Obrigada. Karine também é cultura. Karine, você nos dois últimos tá afinadíssima. Tá afinadíssima. E aí? Onde estávamos? Eu te interrompi, né, Cacau? Vai nessa sua bênção. Não, era esse o pensamento mesmo. Eu me lembrei disso que o Caio falou uma vez, que a gente tinha que honrar pai e mãe, e que as pessoas tinham a tendência de achar que honrar pai e mãe era responder a autoridade de pai, autoridade de mãe. E não tinha nada a ver uma coisa com essa. Sem pensar por si mesmo. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver você amar tanto a eles que você passava a ser melhorado, o seu ser melhorado naquilo que eles Eu costumo dizer para os meninos assim, vai, me passa limpo então, me passa limpo. Me passa limpo é boa. Me passa limpo, me passa limpo porque você está tendo a oportunidade de me ver, então você me passa limpo, minha filha.
É isso. Não é? Faz a E agora correção também em é o você seguinte, mesmo. quem não gostar da gente, que passe a gente Passa a limpo. limpo. Ótimo. Vamos Passa a gente adotamos. a limpo. Você sabe que esses Passa dias- o sangue de Jesus sobre nós e nos ame. É tão Esses dias fácil, eu ó, vi paz e uma- amor. Eu vi uma tatuagem assim no braço de um cara escrito assim, difícil é ser eu. Muito boa. Muito boa. E eu falei assim, Muito cara, é boa. mesmo, porque a gente ser a gente mesmo. E quem tatua um negócio Difícil é assim, ser eu, é ótimo. é o cara Parabéns tem a pra esse carinha. consciência do que ele é, né? É. E assim, Até que ele encontre com o nosso Deus e ele com comece certeza. a gostar até de ser ele, que é o grande mas milagre. é importante você ser Quando a você, gente se né? aquieta e tem conforto no próprio coração, E se delicia no Senhor, para que a gente né? possa entrar em nós mesmos e sentar na nossa própria sala de estar e ter folga na nossa alma e ter conforto dentro de nós mesmos e gostarmos da nossa companhia, Opa. não tem perna crescendo, não tem câncer curado que seja um milagre maior que esse. Eu queria lembrar aqui da Luísa, vocês estavam falando dos filhos do afofar as camas. Aí eu ainda estou com um probleminha no útero, né? Aí estou fazendo os exames para ver se vai ter que tirar o útero ou só os miomas. E aí a gente, no iniciozinho, quando eu soube, eu chorava muito, porque apesar de estar sozinha, você tem sempre ideias, né? Sonhos e... Aí eu ficava pensando assim, eu falava, meu Deus, eu não vou mais poder ter filhos. Como se, né? Tivesse casada, tivesse com pretensões. Mas assim, você cai uma ficha assim de que você, de repente, em algum momento aquilo não vai existir mais, mas não foi uma decisão, assim, uma vontade sua, né? Aconteceu e você vai ter que tomar uma atitude quanto àquilo. E a Luísa não sabia me consolar, tadinha. E ela não sabia o que fazer mais para consolar, né? Até que um dia ela chegou e falou assim, ô mãe, fica calma, não tem problema. Eu faço um filho e dou para você. O que é Caraca, extremamente que- mais gostoso. Olha só, falei, que isso, gente. Rapaz, olha, Ouve. eu queria essa bênção de todo. Tá Eu ouvindo, fiquei Bruna? olhando, falei, caramba. Ela falou, não, mãe, não se Queria, preocupa que isso não eu vai. faço um filho e dou ele para você. Você vai ter o seu filho, Ah, se que você linda. quiser. Eu aceitaria na hora. Muito, Não muito, aceitou, muito não? gracinha. Eu aceitei, né? Mas aí ela Mas não começou a assim, pensar, né? não. É, falei assim, não, agora não, daqui a pouco. Calma, Zé, calma, Zé, pode Zé, esperar um Pode pouquinho esperar, mais, mas né? a promessa é boa. Vamos ver se eu tirar o útero ou não, não sei, né? Promessa é Mas boa. aí ela pode cumprir a promessa dela em outro tempo, não precisa ser correndo, não. Você não sabe Esse que eu negócio sou de presa. maternidade é tão arraigada em mim, eu me vejo muito assim nessa coisa da Ana, que é com os filhos e tal. Eu até hoje nunca fiz nada, já tive vários problemas. Eu penso, mas por que você não optou por tirar o útero? É uma coisa tão mais fácil, depois você fica livre de qualquer problema. Mas isso nunca nem me passou pela cabeça, eu nunca liguei as trompas, vou tirar o útero. Eu, por mim, ainda tinha mais 19 filhos, mas é porque a idade está batendo e agora só se for o milagre de Sara. E aí, Dorinha? Então, a gente tem o e-mail da Raquel. Olá, preciso de conselho. Me sinto perdida. Estou decepcionada com o cristianismo. As pessoas são tão perversas, hipócritas, mentirosas. Será que existe alguém que tenha Cristo em seu coração de verdade, que viva realmente uma vida com caráter? Vejo pastores fazendo turismo como din-din dos dízimos. Vejo pessoas deprimidas e tentam suicídios porque não têm uma orientação na igreja. Alguém que as ajude a se sentir melhor. Tudo visa lucro. Me sinto revoltada, sabe? Me sinto da seguinte forma, quando vejo pastores agindo de forma incorreta. Minha vontade é de nascer de novo e como não se é possível voltar a ser um bebê... Epa, tá dando uma de Nicodemos a nossa amiga Raquel. Mas, Senhor, é possível que a gente volte ao ventre? E o Senhor falou, filho, isso aí, se eu quiser, é possível, porque dessas pedras eu suscito filhos a Abraão. Agora, nascer de novo é possível. justamente largar toda essa crosta aqui que ela vem reclamando Que não e tem que fazer entender parte. o evangelho de uma vez por todas, quando ele diz, no mundo tereis aflições. Nós escolhemos esse mundo caótico e esse mundo a gente escolheu, basta olhar para dentro de si, porque a gente mesmo seria capaz de produzir guerras e guerras, Opa. o nosso próprio interior,
Se a gente briga por causa de uma porta aberta de banheiro, como não entenderíamos a guerra na Bósnia? Né? Se a gente briga por causa de uma Coca-Cola dentro de casa, como não vamos entender a guerra do Vietnã? Foi política, mas tudo bem. Como é que a gente não vai entender que a gente optou pelo pior, optou pela doença, optou pela separação de Deus? E agora o Senhor falou, olha, você quer deixar tudo isso? É possível, agora é possível, porque eu morri para que isso possa ser possível. Morri, ressuscitei e mais. Mandei o meu espírito para que vocês nasçam de um outro gabarito. Nasçam de mim novamente. E não dessa coisa velha, doente, estourada que é o mundo, para que vocês não sejam mais filhos do diabo, porque o que a gente não quer encarar é que enquanto a gente não abre mão dessa bagageira toda, de tudo que a gente conhece, de religião, enquanto a gente não para de ficar olhando a religião dos outros e vendo o que os caras estão falando de errado e criticando todo mundo, não larga essa... Porque isso também se torna em desculpa para a gente continuar sendo a revoltada que somos nós, porque aí também a gente não precisa dar conta da nossa própria paz e felicidade. Ela fica carregando esse e saco, isso se torna um esconderijo psicológico. É só reclamação. Agora, eu já me comuniquei com a Raquel e ela já tem uma segunda pergunta. Né? Porque ela diz que é possível nascer de novo. Eu quero até que você continue a ler, não porque ela não tenha sido respondida, mas porque eu quero que as pessoas se interem do problema dela, que ela está dizendo que ela está com vontade de subir no Everest, gritar, até acabar a voz. Quer dizer, você vai ficar com dois problemas, com a irritação com o mundo e sem voz. Quer dizer, falando em Cacau pela imagem de... Pela língua de sinais. De sinais. Ó, olha bem para mim aqui, rapaz, porque eu posso estar falando uma coisa... não por enquanto tá certinho. Tá de boa. Mas, e ela diz que tá com vontade de socar a cara de todo mundo, né? Isso tá é que me comoveu. Tá. Mas agora ela tem que levar um safanão. Entendeu, Raquel? Porque a gente só sai dessa coisa assim, levando uns... Viu o piloto sumiu? Quando a menina fica histérica, tem aquela fila batendo no rosto dela. Você tá precisando dessa fila, não tá precisando dessa fila? A gente, 1, 2, 3, 4, 5... Vocês querem entrar na fila também? Vamos entrar todo mundo para ver se você fica... Com a esquerda e com a direita. Porque do chão não passa. Não adianta brigar com o mundo, não adianta gritar no Everest. E por mais que você soque todos os homens do mundo, eles vão continuar exatamente do tamanho que estão. Produzindo exatamente o que está produzindo. Então, a única chance que você tem de sair desse inferno é cuidando de você e da sua própria alma. Aí você me perguntou, vamos continuar lendo antes que eu responda tudo a ela? Gente, que lindo! Isso foi uma maravilha, não foi? Que bonitinho! Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Como não é possível voltar a ser um bebê e crescer novamente... Há controvérsias. Claro, né? Acho que quero que a vida me reserve o que eu espero ser um novo começo. Quem sabe assim eu viva mais intensamente, como espero viver. Sumir, nunca queria ter existido. Tudo que penso, tudo que faço só dá errado. Tô cansada de tudo, chega... Subir no Monte Everest e gritar com todas as minhas forças até perder o fôlego. Dormir e não acordar, mas dar um tiro de coach na cara de todo mundo. Haja bala. Entrar no primeiro ônibus e viajar sem destino. Sumir para bem longe, nunca mais voltar. Dar um tempo em tudo e em todos. Surtar e sair gritando. Encher de soco. Ela já tá, né? Encher de soco pra fora, gente. Encher de soco certas pessoas, mas a bala é pra todo pra mundo. Todo mundo. O soco vai só pra certas pessoas. Acho que sobraram, porque de repente não vai ter tanta bala. Conversar, abraçar, pedir perdão, sorrir, chorar, poder ser outra pessoa. Minha vontade é de matar um leão e fugir pro Havaí. Sumir para bem longe, onde ninguém possa me achar. Gritar até perder o fôlego, conhecer coisas novas. Chorar até não querer mais, para arrancar tudo que se passa dentro de mim. Ai, tantas coisas, ao mesmo tempo morrer, sumir. Confesso uma pseudo-revelação que me deixou extremamente chateada. Deleta! Por que as pessoas têm tanta dificuldade de deletar profecia e revelação? Pelo amor de Deus? Meu pai e uma vontade que me deixou extremamente chateada e uma vontade imensurável de ficar sozinha.
Isso seria possível no cemitério só. Nem no cemitério mais, porque tem ladrão de cadáver. Lá tem dias que me dá vontade de sumir, desligar o celular, ir para longe daqui, subir montanha, entrar no mar, ser submergida, não ter como retornar à superfície. Dia, e esse dia vai chegar, eu vou esquecer tanta dor que eu provoquei e a dor tanta que infligi a mim mesmo. Até lá eu não sei. Deixa na mão de Deus, é melhor você não saber mesmo. Desculpe os erros de português, não sou brasileira, escrevo mal português, mas na verdade eu nem sei quem sou e quem posso ser. Estou confusa. Não briga. Sou filha de judeus. Jura? O judaísmo na teoria é lindo, o cristianismo também é lindo. Heráclito de Éfeso afirmou certa vez que não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Não fica impressionado com esse chupa-cabra. Se você for espremer, ele não disse porcaria nenhuma. A grande coisa é isso. Novidade, né? A gente nem no chuveiro a gente toma o mesmo banho. Quanta importância. Abre a palavra, faz assim, ó. Agora eu tô dizendo, abre qualquer coisa da palavra. Como se fosse um tarô, assim, ó. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito, as ofertas sagradas, e cozeram em panelas. Só que era o êxodo, a saída da escravidão. Muito melhor do que qualquer coisa que esse Heráclides aí falou. Com certeza. Pô, não perde tempo com o Heráclides, pelo amor de Deus. Vambora. Nessas palavras, vemos que ele acreditava na mutabilidade das coisas, que existe um fluxo perpétuo. Assim, creio que estamos sempre numa metamorfose. Será que o cristianismo é dessa forma? Não. Sempre mudando, porque cada pessoa fala de uma forma da Só Bíblia. Só se fosse ela estivesse referindo ao mover das igrejas. Deve ser. Que muda, né? O cristianismo é o mesmo desde do Constantino. Vambora. Tem um amigo de faculdade, ateu. Cara, ele tem mais ética e caráter que muitos que se dizem evangélicos. Qual é a Aí surpresa? Eu me pergunto, será... Qual é a surpresa? Novidade não é, né? Não é. Será que os ateus realmente não acreditam em nada? Me ajuda. Sabe que desde que me converti tenho orado pelo meu pai. Ele... Nasceu em campo de concentração da Varsóvia. Varsóvia. Peço sempre para que eu veja um sorriso no seu rosto, porque é algo que nunca vi. E também peço para que Deus o torne doce, tire o coração amargo. Nunca vi mudança. Será que me enganaram que tudo isso poderia mudar? Eu sou filha do 3º casamento dele e mais nova, tenho 24 anos. E pelas minhas pesquisas, o nazismo aconteceu porque os judeus tinham se afastado de Deus e Deus os queria de volta para perto. E que todas as vezes que o povo judeu se afastava de Deus, ele fazia algo para que o povo se arrependesse e retornasse. Você concorda comigo sobre isso? O que você sabe da permissão de Deus para o nazismo? Será que estou certa? Não concordo com isso a respeito do nazismo, mas eu acho que o nazismo, graças a Deus, ficou para trás. Tem gente que quer ressuscitar em vários segmentos o nazismo. O Hitler foi um maluco, uma das bestas mais abestadas que o mundo já viu. Né? Eu acho que ele só perde mesmo para a grande besta e para o idiota que vem depois da besta. Mas, fora isso, uma pessoa que nasce... ela está lendo muito o Velho Testamento e está achando que o caso do Hitler foi o mesmo. Que é uma perseguição espiritual contra o povo de Israel, eu não tenho a menor dúvida. Isso aí não tem dúvida. Agora, que foi uma dos massacres mais terríveis contra a humanidade, foi. Né? Não concordo com ela aqui sobre essa estrutura que ela montou aqui. Agora, eu acho o seguinte, que quando uma pessoa nasce num campo de concentração, ela tem poucas chances de rir na vida. Isso que eu ia falar também. Né? Muita dor. Ela fala que ela nunca viu um sorriso nos lábios dele, mas ela não viu que os olhos ele dele judeu, viram, né? Ele não conhece o nosso Senhor como nós conhecemos, então ele não tem a fonte de vida nova. Ela disse do nascer de novo. Ela tem que deixar esse bagageiro todo para trás, porque fé é isso. Fé é o que fez Abraão, deixou o bagageiro todo para trás, deixou a mochila para trás, deixou a família para trás, deixou o Ur dos Caldeus, que para ele devia ser igual o Rio de Janeiro para mim, para trás, deixou tudo para trás e foi para onde Deus estava mandando. Então o que essa menina precisa fazer é deixar tudo para trás. Ela e fala agora, conhecer a Jesus por Jesus.
sem cristianismo, sem Sem religião, judaísmo. sem judaísmo. Isso tudo parece lindo, mas não tem poder nenhum sobre a angústia dos homens. Porque quando você está no buraco, quando você está angustiado, não é nenhum desses ismos que tira você do buraco. A gente já falou sobre isso, Raquel. Então, esquece isso. Não use mais isso, nem a aflição dos homens, nem a maldade do Hitler, nem o nazismo, nem... É melhor você culpar diretamente o diabo, entendeu? O capeta, Satanás, o diabinho. Agora também não adianta, porque isso não vai modificar o seu coração. O seu coração só vai ser modificado pelo que Jesus fez por você. Ele não se importa como você está se sentindo. Ele quer saber que você tem esperança nele, de mudar e de realmente nascer de novo em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente pensa que sabe. Em segundo lugar, a gente tem que abrir mão de todas as raivas que a gente acumulou pelo mundo. É óbvio, quem tem um pouquinho de consciência e junta 2 neurônios, pode ver que esse mundo aqui é injusto, é malvado. Aqueles que se dizem religiosos são mesmo essa porcaria da religião que não dá nada para ninguém, só que é tudo para si. Por isso que eles viajam com o din-din dos dízimos, entendeu? Agora, você não precisa estar inserida nessa. Você não precisa mais dessa desculpa. Você está muito acostumada a ser infeliz, você está muito acostumada a reclamar e isso vira uma coisa... Só vai crescendo, uma né? dependência desse mesmo ciclo e ela vai ficar patinando nisso mesmo. Larga essa porcaria para trás. Você me perguntou se Deus tem poder de curar a bipolaridade. Ora, pausa para meditação. Respondo agora ou daqui a meio século? Eu preciso responder se Deus tem poder? Não me recuso a responder que Deus... Ô, Aninha, Deus tem poder para curar alguma coisa? Será que ela viu o programa passado? Só tem, né? Ela não precisa ter visto o programa passado. Não. É só ela olhar para dentro do coração, olhar para o mundo inteiro, para perguntar se Deus tem poder. Rapaz, nós estamos aqui, nós estamos respirando. Tem um monte de chupa-cabo, o diabo está lascando. Então, perguntar se Deus tem poder. Ela não viu esses 2 Deus passarinhos é entrando aqui, não? Filhinha, bipolaridade... Para Deus, é uma espinha no dedão do pé. Entendeu? Agora, você responde a Jesus. Você quer ser curada? Você está acostumada a reclamar. O que você vai fazer depois sem ter reclamações a fazer? Você realmente quer ser curada? Você realmente quer não ter mais nada do que reclamar? Comece a ler o Novo Testamento e não fique impressionado com a sua bipolaridade. Não fique. Tira o Quanto foco, mais né? a gente dá trela para os diagnósticos que dão para gente, mais a gente se afunda neles. Quando falam, olha, você está sofrendo no rim, você... Na hora. Olha, gente, agora eu estou com um problema no rim horrível. Você senta em cima do rim, porque todos nós somos crianças. A gente quer tirar vantagem até das mazelas. Então não faça isso, não. Queira realmente nascer de novo. É possível nascer de novo. E para nascer de novo precisa de um poder muito maior do que para curar bipolaridade. É verdade. Entendeu? Agora saiba que você pode estar com um mau medicamento. Não é que o seu médico seja um mau médico, mas acontece que medicamento para a cabecinha, às vezes a gente precisa experimentar vários, porque não depende só do medicamento, depende da nossa química, e cada química interna reage de uma certa forma a determinados medicamentos. Então, se você já está há muito tempo nesse médico, procure uma segunda opinião. Você diz que toma não sei quantos remédios, 4, 5 remédios. Você não ouviu Foi. Já foi perguntando isso. Então, é claro que a gente sabe que até a vontade dela de gritar e de socar todo mundo está explicado com a mesma vontade que ela tem de que todo mundo está aqui. Na primeira paginazinha dela que ela diz. Ela sabe se ela vai socar, se ela quer matar. Exatamente. Ela quer tirar. Mas ela fala também de perdão, de abraçar, de... Conversar, abraçar, pedir perdão e sorrir. Fica só com essa parte. Fica só com essa polaridade. Tô brincando com você. E é bom que você comece a fazer O mesmo. chacota da sua bipolaridade. Quando você estiver muito ruim, fala, hoje eu estou com a cachorra, estou na parte
negra da lua. E quando você estiver lá em cima também, porque nenhuma das duas é realidade, o Senhor vai chegar a pegar isto aqui e fazer assim, ó. E aí vai dar a luz a uma nova criatura. Não se impressione com a sua condição mental. A sua condição mental, horas faz você querer dar soco, horas faz você querer dar tiro, horas faz querer você gritar até perder o fôlego. Não se impressione. Bipolaridade também não passa do chão. Só assuma que você é bipolar e, em assumindo que você é bipolar, não acredite. Porque até esquizofrenia pode ser tratada assim. Você viu Uma Mente Brilhante? Que no fundo ele já dominou. Ele não parou de ver as pessoas. Ele só disse para a mulher: eu confio em você. E você está vendo? Não está vendo, então também não acredito. Confie em alguém, confie em Jesus. Passe a perguntar para ele o que é ilusão e o que é verdade na sua vida. E siga o caminho, a verdade e a vida. Mas a primeira coisa que você se perguntar, e se você estiver no lado negro hoje, estiver falando, não, hoje eu estou com a cachorra, não responda. Você quer ser curada? Porque às vezes a raiva é tanta que você diz, não, eu não quero ser curada, eu quero mais é me explodir. Não estou levando em conta isso. Porque Deus te ama muito. Você precisa, olha, entrar de cabeça no site do Caio, veja o Papo de Graça, liberte a sua alma pelo Evangelho puro e simples de Jesus, porque Ele é o único interessado na nossa cura total e completa. Amém. Raquel, que Deus te abençoe. Deus te abençoe e saia do surto, em nome de Jesus. Amém. Era bom ela assistir aquele programa que a Bibinha estava, que a Bibinha fala sobre a Bibinha bipolaridade com uma forma, igual você fala desse mosquitinho que você acabou de matar aqui. Quanto mais a gente fala que gás para as coisas, mais as coisas inflam. E ela fala na simplicidade, né, que é o que mais encanta na gente sobre ela. Ela fala bipolaridade com Jesus que eu aprendi e convivo todo dia. Ah, minha filha, sabe, assim, então se encha desse Jesus que a Bibinha conheceu e que a gente está tendo o privilégio de compartilhar com você. Amém. Que esse é o nosso único desejo mais profundo do nosso ser. É que você possa compartilhar desse Jesus que é real, que não é de religião, de surto de ventos, de nada disso. E que um dia após o outro ele possa te dar graça para enfrentar as escuridões, as clarezas demais, o que quer que seja. E na tua luz a gente vê a luz, né? Na luz do Senhor a gente vê a luz. E nos vê, né? Karine, qual é o seu fim da picada? Todo dia vai pra Cacau, só porque o fim da picada é a Cacau que não para de tossir. Caraca, tinha que me dedurar. Fim da picada é a pessoa que dedura a outra. Que é isso? Os meninos lá dentro ficam loucos, né? Eu tento por tudo. Afasta o microfone, me leva, mas não tem Cacauzinha, jeito. Não é você, fim não. Da picada, essa falta de amor no seu coração, me denunciar dessa forma. Tá bom, obrigada. Essa foi boa. Obrigada, irmã. Essa foi boa. Bom, o meu fim da picada é não ter um... Com graças não ter um fim, graças a Deus, não tem um fim da picada. Eu vou dar meu graças a Deus hoje por essa comunhão gostosa que a gente está tendo aqui, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês aí do outro lado, para que vocês possam ver que isso é real. A gente não está aqui brincando de programa, a gente não está aqui gravando um saia justa evangélico, que Deus me leve antes que isso aconteça. Me consuma, assim, suma. E que, como no último programa, a Aninha falou, né, que o que ela compartilhou, que ela vinha pra cá, a Adriana até falou, né, com o coração mais espremido, às vezes sentindo sem coração, mas ela vinha porque era real, e isso aqui traz cura entre nós, é o que nos faz produzir alguma coisa que não existe da gente, que é só o Espírito Santo de Deus agindo em cada uma de nós, agindo nas nossas nos nossos nothingness, para que possa chegar até você esse amor desse Jesus que a gente crê. É esse o meu graças a Deus. Amém. Fim da picada, Dora, tem? Eu não tenho fim da picada hoje. A gente vai ter meu que fazer graças alguma a Deus, porque todas essas coisas que a gente ouve, que a gente lê, essas cartas que as pessoas mandam, os nossos problemas, as nossas lutas, tudo isso tem um fim, tudo isso vai passar. E a esperança é que chegue logo o dia, né? Amém. Que tudo isso vai passar. Amém. Amém. E a gente olha para esse dia. Graças a Deus por isso. Amém.
O Fim da Picada hoje, especialmente em homenagem a Raquel, vai para o Fim da Picada. É pouco o Fim da Picada. É a picada do fim. Vamos piorar isso aqui. Como é que a gente pode piorar essa frase? Picada do fim, é melhor ouvir isso. Para por aí. Surdo, é melhor ser surdo do que ouvir isso. Vai para o Hitler e o nazismozinho dele, né? Bem assim como todo aquele que quer subjugar o seu próximo à sua própria vontade. Seja maridos, seja governos, sejam esposas, alunos, às vezes. Sejam professores, sejam esposas. Olha, você querer mandar nos outros é o fim da picada. Você querer dizer como é que o outro vai viver é o fim da picada. Você dizer para o outro em que ele vai acreditar é o fim da picada. Graças a Deus que a verdade de Deus nos liberta. Amém. Ah, é porque eu já falei o graças a Deus no fim da picada? Pois é, meu filho, mas isso aqui não importa se existe isso aqui. Peguei. Vambora. Vambora. Fim da picada pra você. Gente, lá em casa já virou assim. O graças a Deus, o fim da picada já é linguagem normal. Muito engraçado. Esse dia tinha até na geladeira, porque a gente se comunica muito na geladeira. Né, por causa de horário que cruza. Achei que era por causa do calor que a gente estava vendo. Não, é porque recado fica um monte de coisa assim. Aí, esses dias a gente conversando. Na geladeira? A gente conversando. Eu vi num carro escrito assim: consertadores de meninos. Opa! Consertamos seu filho. Sério? Sério, gente. E aí a gente... Você anotou o número? Não pra usar. Não, mas pra saber o que é eu isso. vou trazer pra vocês, porque a Ana Paula estava comigo e ela pode fotografou. Conserta-se meninos. Conserta-se meninos em geral. Ela grandes, pequenos. No iPhone dela, eu falei assim: Ana Paula, você tem que manda pro meu e-mail que eu vou levar lá pro fim da picada, né? E aí ela falou assim: mãe, você já imaginou se você tivesse me levado pro consertador desse? Eu ia ser a pessoa mais revoltada do mundo. Onde que esse povo tá com a cabeça de falar que consertamos seu menino, né? O Fim da Picada é para esse nome que é assustador e para mim foi bizarro. Para esses pais que acham que vão consertar seus filhos dessa forma. Tinha que ser consertamos vocês, não, é pais. Conserto do quê, gente? É gente. Gente, conserto o quê? É? Você foi como se fosse consertado o quando você era computador. pequeno? Consertamos seu computador. Minha mãe tentou. Aí eu falei assim aqui, ó. Vocês têm consertar. que dar graças a Deus. Aí virou isso. Que Deus é tão misericordioso que cuida da gente e não manda a gente por esse... Graças a Deus, os pequeninos são de Deus, né? E aí não precisa desse conserto todo. E ele cuida da gente e tem cuidado o tempo todo e a gente não nem eu precisei mandar vocês para esse consertador, porque a gente está na mão dele, né? E também não é o fim da picada? Gente que fica querendo consertar a gente? Amigo que fica querendo consertar? Deus me livre. Pelo amor da Santa Bíblia. Agora, imagina uma criança indo... Onde você vai? Consertador. Minha mãe me mandou pro consertador. Consertamos seu filho. Não é demais? Mas graças a Deus que a gente tem essa consciência, né? Amém, viu? Bom, meu Fim da Picada vai no programa que a gente faz aos sábados, aliás, aos domingos pela madrugada, a gente recebe muitos telefonemas, né? Lá com o programa aqui ao vivo, no Disque Paz lá. Então, assim, muitas pessoas, elas ligam para lá para pedirem oração e, em muitos casos, para reclamarem do Caio, para reclamarem que o programa tá isso, que o programa tá aquilo. E a Ana usou uma frase lá, foi muito engraçado. Para que você tá ligando? Não com a pessoa, né? Mas entre a gente, depois a gente discutindo a maneira como as coisas acontecem, fica pensando assim, como é que uma pessoa para uma madrugada... É incrível. Às 3 horas da manhã, porque o programa acontece a partir das 2, né? E lá para umas 3 ela recebeu essa ligação do cara reclamando do Caio, revoltado. A vontade que a gente às vezes tem é de perguntar: para que você está vendo então? Muda de canal. Não, porque o problema deles não é esse. Você Com sabe certeza. muito bem qual é o problema deles. Mas é muito interessante. Uma no Caio que as pessoas então, assim, têm. esse para mim... Quase idolátrica. Seria o fim da picada. As pessoas perderem o tempo delas, né? Tendo essa idolatria, podendo estar ganhando com muito mais. Que aí entra o meu graças a Deus. Eu falei para ele assim, ó,
Meu filho, o controle tá na sua mão da TV? Muda, porque tava tão, né? É porque acontecem, assim, tem casos, por exemplo, de pessoas que necessitam de ajuda médica, você vai orientar para onde está encaminhando. Nesse caso, a orientação seria: pegue o controle e desligue a sua televisão. Pois é, mas eu bem conhecendo o meu marido como eu conheço, aí mesmo que ele quer que essas Com pessoas certeza. fiquem, porque ele não fala aquela frase ou ame ou deixe-o, né? Porque ele não se prega a si mesmo, mas ele tem Com confiança que aquele que ele prega muda as pessoas. Com certeza. Eu Como fico... já tem mudado muita gente que ligava com esse espírito E e já- que agora reconhece a verdade de Jesus naquilo que ele fala e agora estão querendo conhecer mais e mais Jesus E aí eu queria da dar palavra que ele prega. o meu graças a Deus no sentido dessas... Fiquem todos. No sentido dessas pessoas que têm se disposto, né, a ir até a estação do caminho nesses fins de semana, né, para atenderem esses telefonemas. É muito gratificante, a gente se sente assim, curado de muitas coisas, né? Eu mesma, particularmente, me sinto muito mais à vontade hoje em estar ouvindo uma pessoa, em estar percebendo ali que existe um problema que pode estar comparável ao meu ou não, eu já passei em algum tempo, mas você tratar com amor, com carinho, que só Deus passa para você e você pode passar adiante. Então, meu graças a Deus vai para esse programa que a gente tem feito com muito amor, com muito carinho no Senhor. Graças a Deus pelo Disque Paz. Amém mesmo. E pelas pessoas que se dispõem mesmo. Com você certeza. disse. Gente, posso mandar um beijo? Só se for pra mim. Não, você Pode. já ganhou beijo demais. 2 beijos. O primeiro... Não, agora é de verdade. Queria mandar um beijão pro Gustavinho. Sabia que ela ia mandar um beijo pro Gustavo, cara. Claro, horas. Porque ele ligou, mandou um beijo pra eu. Falei, fala rápido que a gente tá, eu e a Cacau estamos aqui, a gente tá na nossa super produção. Mais dela do que minha, claro. Cacau, isso é detalhe. Ó, modelão. E a gente tá indo gravar. Ele falou, então manda um beijão pra todas. Um beijão pra todas vocês. Beijo pra você, Gustavinho. Ele está amando o Rio de Janeiro. Ai, que bom. Como não? Meu Rio Como Ele não? falou, Janeiro. olha, continua lindo. Ele disse que tá um friozinho lá. Tava até meio gripadinho. Mas ele disse, cara, tô matando um leão por dia. Mas com uma paz que excede todo o entendimento. Amém. E porque a gente bom. falou muito nisso, eu lembrei dele. E assim, é muito gratificante ver o que Deus faz de todas as situações. Independente, né? E para ir acompanhando toda aquela angústia que ele estava, né? No começo, no preparo e até chegar lá. Do dia, chegou meio-dia, já foi direto para o trabalho, e de lá já ligou falando que já tinha amado, que estava sendo muito bom, e essa experiência que Deus tem feito já está sendo fantástico. Aí eu falei, nada de gostar demais do Rio não, viu? E isso é por um tempo, há tempo para todas as coisas. Mas um beijão para ele. De todas, mostra todo mundo mandando um beijo para ele, jovem. Não sou só eu, jovem. Falar igual que ajudar. Então, olha só. Nós temos... Eu queria mandar o outro beijo, só falei um. Mas é porque nós É estouramos. só pro meu marido que tá aqui com a gente hoje, falando que acabou o nosso tempo. Olha Mostra só, meu gente, maridão. muito obrigada pelo carinho que vocês têm demonstrado por essa comunhão em amor aqui. O nosso desejo de coração é que você seja cada vez mais abençoado pela palavra de Jesus, Amém. que você fique na paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Obrigada. Troje, Skopje, Alexis, Tor, Trode, Tauro, Ahad, Tolo, Ahad,